esta voz tem sobretudo a ver, esta voz anasalada tem sobretudo a ver com o abalo que o meu estado de saúde sofreu com a vitória de Donald Trump. Calorosas saudações, e eu já queria ter lançado este vídeo há umas horas, só que tive que dormir, sabem, eleições americanas, acordado até tarde, mas felizmente agora já estou acordado, e acordados estão também vocês, porque acho que não dá para ver um vídeo meu enquanto se está a dormir. Ora, se estão acordados, conseguem estar a olhar para mim, mas também para o botão do like neste vídeo, portanto aproveitem e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e têm as minhas redes sociais no vosso canto superior direito. Ora, o que é que basicamente vamos estar aqui a ver? Eu reuni um conjunto de clipes da noite eleitoral americana de ontem entre jornalistas, políticos, comentadores dos maiores, vamos dizer, alguns até são algumas análises corretas, até é interessante de ver, mas nota-se claramente um certo desagrado, estou a ser eufemístico, relativamente ao resultado da noite em que deu a vitória a Donald Trump. Portanto, sem mais demoras, vamos começar por este clipe, vamos seguir em frente. Estou a dizer, eu só estou a dizer que ela esteve muito errada nesta sondagem. Eu sei que são 5 da manhã, mas há limites para o mirabolante, não é? Ela publicou. Pronto, okay. Publicou. Não vamos ofender, filho. Não, ela publicou. Mirabolante é a história, ofender o quê? O que é que mirabolante é um insulto agora? É uma história mirabolante. Ela publicou uma sondagem em julho, publicou uma sondagem em setembro. Ambas davam vantagens largas a Donald Trump, a última já não deu. É isso que sugiro nessa altura. A sondagem que ela publicou em setembro não dava uma vantagem larga a Trump nenhuma. Era muito curta. Dava uma vantagem de 18 pontos e depois 3 ou 4. Nesta altura deixarmos as sondagens de lado e focarmos-nos... Antes de vermos aqui o Ricardo Costa, isto é o João Maria Joné, da SIC Notícias, isto foi por causa da questão das sondagens que falharam de forma... eu não quero ser demasiado pejorativo na caracterização que lhes vou dar, mas falharam redondamente naquilo que foi o resultado eleitoral. E portanto aqui o Joné estava a tentar, enfim, relativizar a coisa, etc, etc, como se tentando mostrar em determinado aspecto que elas não eram assim, as sondagens, não eram assim tão favoráveis para a Kamala como foram, e na verdade foram bastante. Aliás, eu recordo que havia sondagens praticamente em todos os meios de comunicação social, quer portugueses, quer internacionais, em que nos swing states, os estados onde se dão as vitórias eleitorais, não é? Onde se decidem as eleições norte-americanas, praticamente todos os swing states, e principalmente aqui em Portugal isto estava a ser noticiado, davam vitória para a Kamala Harris. Bem sei que era relativamente dentro de uma margem de impacto técnico, mas eram demasiadas fontes a darem demasiados resultados favoráveis para a Kamala. Portanto, foi um erro claro de sondagens mais uma vez. Eu digo-vos uma coisa, houve 3 momentos na minha vida onde eu vi erros em sondagens absolutamente absurdos. O primeiro foi com Trump em 2016. O segundo foi agora com o Trump, em 2024. E o terceiro, que foi antes deste, foi com o Carlos Moedas, com o Fernando Medina. Lembram-se? Davam maiorias absolutas de 50 e tal, quase 60% ao que é que era, ao Fernando Medina, e depois o Carlos Moedas ganhou. Portanto, entre estas 3, não sei qual delas é que é mais mirabolante. Bom dia, João. Vamos começar por um número muito claro. O modelo de probabilidade de resultado final do New York Times, que é muito isento neste momento e não é para o Trump, diz que Donald Trump ganhará com 93% de probabilidade. Ou seja, neste momento só um milagre é que salva Kamala Harris. E é melhor não sublinharmos muito aquilo que a Mónica há pouco disse, que os resultados são iguais ao de 4 anos. Não são. Ou seja, em primeiro lugar, Donald Trump está à frente no voto popular, no voto nacional. Isso nunca aconteceu, nem quando ele ganhou em 2016. Mesmo nos estados que ele está a perder, ele encurtou muito a margem, ou seja, está a fazer resultados muito melhores do que fez contra Joe Biden há 4 anos. E depois, nos estados decisivos, ele está a voltar a resultados parecidos com os que teve em 2016, quando ganhou as presidenciais. Ou seja, quando olhamos para os resultados em detalhe, neste momento, são os tais 93% de probabilidade de Donald Trump ganhar as eleições. Ainda pode dar para Kamala Harris? Pode. Mas teria que tudo acontecer da forma que ela deseja em literalmente todos os sítios. Ora, isso é altamente improvável. Aqui eu tenho que ser justo, porque, embora eu saiba, e todos saibamos, que Ricardo Costa, o homem das sensações, não simpatize particularmente com Trump, como devem imaginar, e é sabido, ele também não faz questão de o esconder, nunca o escondeu, ele aqui está apenas a fazer uma descrição da circunstância em si, embora
enfim, se note claramente pelo ar dele, acredito que também seja o cansaço, mas que também não seja muito do agrado ele estar a viver uma circunstância a milhares de quilómetros de casa, onde tem que ouvir que Donald Trump vai vencer por uma margem que se considera, em português básico, uma tarefa descomunal. Até porque, aqui talvez os mais desesperados, nem seja o próprio Ricardo Costa, mas é mesmo o New York Times, não é? Como ele próprio diz, no caso do New York Times, não deve assim muita simpatia ao Trump, como devem imaginar, e já estavam a dar 90 e tal % de probabilidade do próprio Donald Trump vencer. E atenção, porque mesmo as sondagens, enganando-se no resultado final, podiam enganar-se substancialmente, 1, 2, 3%. A verdade é que as sondagens se enganaram-se de tal forma que isto é quase uma volta de 180 graus, porque o Donald Trump ganhou tudo o que havia para ganhar. Não sei se temos noção disso. O Donald Trump ganhou a presidência, ganhou os governadores, ganhou o Senado, a Câmara dos Representantes, ganhou o voto popular e ganhou o colégio eleitoral. Portanto, ele ganhou tudo o que havia para ganhar. Tudo. Tudo, tudo. Portanto, desde a presidência, Câmara dos Representantes, Senado, governadores, voto popular e colégio eleitoral, ele ganhou tudo. E, muito curiosamente, ganha o voto popular pela primeira vez, porque mesmo quando ele tinha ganho em 2016, tinha ganho, mas com menos de 2 milhões de votos no voto popular, contra a Hillary, na altura. Portanto, interessante de ver, no mínimo. Segundo ponto muito importante. Porque é que a vitória de Donald Trump parece tão robusta e tão certa? Porque ele ganhou em eleitorados em que apostou e que lhe correu mesmo muito bem. E os eleitorados onde Kamala precisava que lhe corresse bem não acompanharam. Agora vamos ver Catarina Martins. Eu acho que ainda há uma declaração pior do que esta, mas a surrealidade da proclamação de Catarina Martins é uma coisa... Vamos ouvir. Muito preocupada, mas eu confesso que eu não estou surpreendida com a vitória de Donald Trump. Os democratas optaram por ignorar em Gaza a pobreza e o genocídio que está a decorrer em Gaza. E, portanto, enfim, a população norte-americana acabou por responder na mesma moeda, ainda que para o seu próprio sofrimento. É assim... como é que eu hei de dizer isto? Ignoraram a pobreza interna? Como assim ignoraram a pobreza interna? É que se neste momento o país está pobre, vamos assumir que o que a Catarina Martins aqui diz é realidade, por isso é que eu digo que isto é o mais surreal deles todos de um ponto de vista das ideias. Vamos assumir que o que a Catarina Martins diz é verídico, portanto o país agora está pobre, portanto a culpa será daqueles que governaram o país. Quem era a vice-presidente, ou quem é ainda a vice-presidente dos Estados Unidos e foi durante os últimos 4 anos? Não foi o Donald Trump. Foi efetivamente a Kamala Harris. Portanto, no caso em concreto, os americanos não ignoraram a pobreza, de tal forma que não ignoraram que escolheram uma alternativa diferente àquela que têm neste momento, relativamente ao executivo. Eu juro que às vezes não consigo compreender. É que eu não considero que seja mau. É assim, eu queria que o Trump ganhasse, não é segredo nenhum, mas não há mal nenhum as pessoas não gostarem do Trump ou quererem que a Kamala ganhe porque têm as suas próprias opiniões e etc. Convém é que elas façam sentido. A questão é essa, não é? É que haja uma correlação entre o sentido e a lógica daquilo que acontece e daquilo que vai na nossa cabeça, que não é o caso aqui. E não digo isto de uma forma para tentar ser ofensiva, é só mesmo porque não faz mesmo sentido. Mulheres, porque muitas das críticas era de que houve uma campanha esvaziada de conteúdo, portanto, que foi muito de ataque a Donald Trump, precisamente nessa estratégia de fazer. De conteúdo, porque fazia sentido até há 1 mês e meio, até há 1 mês relativamente, fazer o discurso de perigo para a democracia, fazia. Mas a partir do momento que se convence os americanos de que Donald Trump não é o seu presidente, é preciso convencê-los de que Kamala Harris pode ser a sua presidente. E se não existe uma mensagem para a economia... E em termos de posicionamento. E de posicionamento. Não basta dizer, olhar para um americano e dizer, pois bem, nós sabemos que a inflação está em 2,8% e que de facto baixou. Mas não é o que os americanos sentem no bolso e no dia-a-dia. E fingir que as preocupações legítimas económicas do dia-a-dia, de bread and butter dos americanos, não existem, não era uma forma de ganhar estas eleições. Curiosamente, sabem uma coisa, embora eu discorde completamente, e lá vem a narrativa de o perigo para a democracia, em primeiro lugar, eu não acho nada que o Trump seja um perigo para a democracia. Zero. E mesmo que o fosse, e digo-vos porquê, de um ponto de vista prático, na governação, durante o período da governação em que ele governou, as instituições não foram ameaçadas no período que ele governou. Okay? Depois há a questão do 6 de janeiro, isso aí já é outra questão, mas em todo o caso, e vamos aí para o segundo ponto, as instituições americanas, mesmo que exista
uma questão de ameaça às suas próprias continuidades enquanto instituições, têm preparação suficiente e proteção suficiente para se manterem independentemente da ameaça vir da direita ou da esquerda à democracia. Portanto, 2 pontos. Eu não acho que o Trump o vá fazer, até porque ele nem pode fazer mais mandatos, não é? Pressupondo essa questão aqui desta forma, e ao mesmo tempo a Constituição americana, as instituições americanas prevêem prevenções para determinado tipo de situações semelhantes a essa mesma circunstância. Relativamente à outra parte, por acaso concordo, surpreendentemente, não é? Eu também não queria só pôr aqui coisas, acho que é importante pormos um bocado mais eclético, porque as coisas não são só preto ou branco, não é? Mas eu por acaso concordo com a outra análise, nomeadamente ela não utiliza o termo, mas quando fala da questão da desinflação, não é? E acho que acaba por ser o tópico mais importante. Aliás, o Bill Clinton tinha uma expressão muito gira, não é? Para ganhar as eleições era "It's the economy, stupid", não é? Portanto, é a economia, estúpido, não é? Portanto, ele próprio dizia isso, porque na realidade é o fator mais importante e aquele e ao qual, no caso, os americanos mais ligam para decidir o seu sentido de voto. É comum esta reação, não só por parte dos políticos portugueses, dos eurodeputados portugueses, mas também a nível europeu. Há esta tentativa agora de falar numa maior cooperação com os Estados Unidos, tentar apelar a isso, mas a verdade é que há muito receio também da Europa do que é que vai acontecer a partir de agora, porque esta eleição, ainda por cima esmagadora por parte de Donald Trump, tem consequências também a nível internacional e sobretudo para a Europa e para a NATO. Antes desta comentadora, não sei como é que ela se chama, peço desculpa, responder, eu só queria dizer uma coisa relativamente a isto, porque eu vejo pessoas muito preocupadas a dizer mas a Europa agora deixará de ter tanto intervencionismo americano, que pode ser um perigo. Bom, a Europa, a meu ver, nós globalmente falando, estamos a entrar num mundo cada vez mais multipolar, ou seja, se nós no século XX tínhamos 2 grandes focos de poder do ponto de vista militar e geopolítico, de um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos, ou a vertente ocidental, nós hoje em dia temos uma vertente diferente, multipolar, ou seja, quer dizer que o poder do ponto de vista global está descentralizado. Se antes tínhamos 2 grandes focos, hoje em dia temos mais, não é? Temos o Médio Oriente, temos a Rússia e temos a China, que embora 2 países diferentes formam um só bloco se quiserem conjugá-los, temos a vertente ocidental, temos os BRICS, que englobam também a Rússia e a China, portanto, temos aqui uma multipolaridade muito interessante e mais diversificada em termos do poder, comparativamente àquilo que tínhamos no século XX. E isso, de determinada forma, altera as dinâmicas do ponto de vista geopolítico. Por isso é que eu estou a dizer que a Europa deve ter uma perspectiva própria do ponto de vista da sua própria defesa e não estar constantemente dependente dos Estados Unidos. E isto passa não propriamente, a meu ver, por uma questão de exército militar europeu conjunto. Acho que isso não faz absolutamente sentido, porque a Europa está muito fragmentada dentro dos seus próprios Estados-nação, é normal, a Europa é um continente que tem milhares de anos e, portanto, não faria sentido sequer, não é um país novo, como é o caso dos Estados Unidos, ter um exército em conjunto, mas passa muito pelo investimento interno de cada Estado-nação dentro da sua própria força militar. E depois sim uma cooperação militar, não uma integração em exército, mas uma cooperação militar entre os Estados-membros da NATO ou dentro do caso da União Europeia, se quiserem, que é uma coisa diferente do construir um exército europeu. Portanto, isto é o que em inglês se costuma dizer uma blessing in disguise, não é? Portanto, em português é uma sorte mascarada, não é? Quase como um mal que vem por bem, se quiserem. Então eu acho que isto até pode ser o pontapé de saída para que países como, por exemplo, que é o caso de Portugal, comecem a investir mais do ponto de vista militar para terem as suas fronteiras até mais protegidas do ponto de vista da defesa e da administração interna. Mas enfim, vamos ver, porque aqui é que isto é o apogeu. Claro. Bom dia, Rita. Bom dia, Francisco. E também aos nossos telespectadores. Deixa-me já fazer aqui um disclaimer. Esta voz anasalada tem sobretudo a ver com o abalo que o meu estado de saúde sofreu com a vitória de Donald Trump e com aquilo que tinha sido uma expectativa fomentada, aliás, aqui também em comentário várias vezes na CNN, pelas sondagens que a partir de agora de certeza vamos passar a percepcionar de uma forma distinta, não é? Já sabíamos que elas valem o que valem, mas a partir de agora certamente aprendemos a lição e vamos entendê-las e vamos lê-las com mais precaução do que aquilo que temos visto até aqui. Sabem, vocês às vezes dizem, Gonçalo, tu falas muito, mas eu agora fiquei sem palavras. Como assim? Eu espero bem que seja... Primeiro, não noto voz anasalada, não sei se sou só eu. Segundo, porquê? Não é? Porquê? É que voltamos à velha questão, não é? Por muito diferente que possa ser a política económica de Trump, por muito que possa ser a política do ponto de vista social, as coisas não se alteram assim tanto, não? O exército americano não nos vai bater aqui à porta, muito pelo contrário, não é?
a situação militar com Trump e da nossa segurança pessoal e a nível nacional até era mais segura com Trump do que provavelmente com Biden. E dizer que o meu estado de saúde piora porque o Trump foi eleito. Mas como assim? Pá, desculpem lá. Pá, não consigo compreender. Esta parte final é surreal, não é? E depois também acho surreal dizer-se aqui no final vamos passar a agora olhar para as sondagens de uma forma diferente. Agora? Mas 2016 foi há quantos anos? É que aconteceu exatamente a mesma coisa e eu até argumentava que em 2016 ainda foi pior do que agora. Embora hoje tenha sido uma vitória maior do que em 2016, mas eu até argumentaria que em 2016 ainda foi um escândalo maior do que agora, porque eu relembro que horas antes da eleição chegar ao fim, a Reuters, por exemplo, dava 91% de probabilidade de vitória a Hillary Clinton. E quem acabou por vencer foi Donald Trump. Portanto, até foi pior na altura do que foi agora. E portanto, duas coisas aqui. Ficar doente pela eleição de Trump, logo assim. É que, reparem, eu até posso dizer, o serviço, o projeto de saúde, o projeto de política pública de saúde dele era tão mau que eu fiquei doente. Isto passado 2 anos, não é? Agora, passado 2 horas... acho um bocado complicado, não é? Eu sei que há pessoas com o organismo mais rápido, um metabolismo mais rápido que os outros, não é? Mas parece-me um bocado complicado. Digam-me a vossa opinião nos comentários, que eu já não tenho mais palavras. Esta parte final aqui foi gira, confesso. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis e têm as minhas redes sociais no vosso canto superior direito. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.